Boa noite, pessoal. Estamos aqui no mais uma edição, na segunda edição da Rede Liberdade, nesse informativo que a gente está ainda testando alguns formatos, mas basicamente a ideia é comentar as principais pautas da semana. Essa semana foi uma semana cheia de novidades. A gente conversou na terça-feira a respeito da eleição na Câmara, e talvez ao contrário do desespero de todo mundo aí, o que a gente está vendo é que Bolsonaro não vai ter uma vida muito fácil na mão do Centrão, né? Então, o primeiro ponto que eu queria abordar hoje, que acho que todo mundo viu e deve ter visto aí várias notícias diferentes, pode soltar a imagem, Alexandrina. Foi a questão das pautas, né? Eu acho que o que mais preocupou mesmo todo mundo com a vitória do Lira e depois a vitória do Pacheco foi que tipo de pautas a gente vai ter, né? Como é que a gente vai conseguir lutar contra as pautas recessivas do governo e que isso talvez fosse uma ameaça, um entrave. O que a gente viu, Bolsonaro totalmente desconectado com os objetivos desse mesmo centrão que ele elegeu. A gente separou algumas notícias para poder comentar, mas, em resumo, o que a gente está vendo é que o Bolsonaro foi cheio de esperanças, né? Cheio de empáfia, na verdade, a apresentar o que ele chama de pautas prioritárias, e pelo que a gente viu nos comentários, nas notícias, nenhuma delas é aderente para esse presidente da Câmara, para esse centrão, para esse pessoal que vai definir mesmo que vai ser votado ou não, né? Então, a primeira coisa que a gente notou foi que ele chegou focando nas pautas de costume, nas pautas reacionárias, na questão do homeschooling, que, por incrível que pareça, né, eles fazem carreata para voltar às aulas presenciais em plena pandemia, e estão querendo votar a regulamentação do ensino do homeschooling, que já começa a primeira contradição da pauta de costumes. Uma outra pauta reacionária que ele pretende colocar em votação é a questão do excludente de ilicitude, que isso é uma promessa de campanha lá de trás, que vem lá de trás do Bolsonaro, que é praticamente uma demanda desse pequeno núcleo que forma a base de apoio popular dele, então são as pessoas que querem estar armadas e etc. e tal. E também já vimos que tanto o Lira quanto o Pacheco não estão muito afeitos a votar esse tipo de coisa. E tem uma terceira pauta que é mais perigosa ainda, que é a diminuição da maioridade penal, e isso eu acho que não é uma coisa que vem para esse ano. E aí tem o outro lado, que são as pautas do Guedes, né? Reforma fiscal, reforma administrativa, e que, na verdade, está sendo aí o grande trunfo do Guedes, por um lado, para continuar tentando emplacar a pauta liberal, super ultra liberal, e, por outro lado, tem aí, eu enxergo um amplo campo de luta para a esquerda começar a se engajar, né? A gente sabe, por exemplo, que na reforma administrativa, na reforma tributária, existem 3 ou 4 propostas diferentes, uma que vem do Senado, uma que vem da própria Câmara, isso ainda na época de Maia Alcolumbre. Tem a pauta do próprio governo, né? A proposta do próprio governo, que com toda certeza vai ser a mais recessiva de todas, né? E a mais
a mais prejudicial, acredito, a fatia média salariada da população, onde eles não mexem em absolutamente nada de privilégios dos mais ricos, não taxam grandes fortunas, não mudam a alíquota de imposto de renda para quem ganha acima de 20 salários mínimos, enfim, é uma pauta para arrochar a base da pirâmide, que é a base assalariada, sem mexer no topo da pirâmide, e que, por ser regressiva, vai acabar impactando em quem ganha muito menos, porque esses impostos vão estar se refletindo no dia a dia das pessoas, nos preços, no preço do transporte, no preço do alimento, nos juros de empréstimo, né? Isso vai ser uma outra coisa que vai explodir aí. O que a gente tem visto, eu pelo menos tenho observado, é que o Congresso, mesmo sendo o Lira capitaneando isso, a Câmara não deve querer se queimar agora com esse tipo de coisa. Na reforma administrativa, a gente também tem aí propostas, que é a segunda menina dos olhos do Guedes, né? Eu não vejo também nenhuma proposta que esteja pronta para ser votada de imediato, nenhuma surpresa, assim, vamos amanhã colocar em votação em regime de urgência. Eu acho que também é um outro campo de batalha bastante importante para a esquerda começar a se organizar, e a gente só consegue contrapor essas pautas se a gente também tiver propostas. Então, eu estou esperando para ver qual é a proposta das esquerdas, de uma forma geral, e quando a gente fala das esquerdas, a gente não pode deixar de falar do PT ali como o ator principal disso, por termos aí a maior bancada e o maior número de deputados. Então, eu acho que esse é um momento para quem é realmente do campo de esquerda, esquecer a aliança com o PSDB, esquecer a aliança com o MDB, esquecer a aliança com o DEM, que por sinal está rachando, né? E que pode ser uma boa, pode ser uma grande facada nas costas do Bolsonaro, porque seria mais uma oposição, mas aí a gente está falando de oposições da direita, né? Nós, enquanto esquerda, na minha visão, nós precisamos ter propostas claras que a população consiga entender, consiga digerir e que enxergue a diferença que é o que a esquerda propõe e o que a centro-direita ou a direita civilizada, como as pessoas gostam de falar, e o que a direita bolsonarista, cujo porta-voz é o Guedes, está propondo. Eu acho que precisa ficar muito claro para as pessoas o que é, por exemplo, o imposto regressivo, como isso afeta o dia a dia das pessoas, né? Porque eles sempre vão colocar como se fosse uma maravilha, um benefício, né? E do jeito que estão as propostas, não é benefício sequer para o empreendedor, para o microempreendedor que está endividado, para as pessoas que estão vendo seus negócios sucumbirem aí em meio à pandemia. Então, o que a gente viu foi um duelo aí nesses poucos dias desde que o Lira e o Rodrigo Pacheco assumiram, sobre quais pautas são relevantes. O que eu acredito é que o Congresso vai focar isso, tanto a oposição de direita, quanto a oposição de centro-direita, quanto a oposição de esquerda, na questão do auxílio emergencial. O Paulo Guedes está usando algumas moedas de troca, e justamente aí, nessas moedas de troca, é que a esquerda precisa se posicionar, né? Com propostas consistentes, com propostas que também sejam colocadas em votação, e principalmente comunicando a diferenciação, o que é diferente,
qual é a nossa visão de reforma fiscal. Uma reforma fiscal é necessária? É necessária. Uma reforma administrativa talvez seja necessária? Depende, né? Eu acho que precisa ficar muito claro na cabeça das pessoas, e isso a direita fez muito bem quando demonizou o funcionalismo público, que a enfermeira é funcionária pública, que o professor é funcionário público, o gari é funcionário público, o médico da UBS é funcionário público, o carteiro é funcionário público. Então, eu acho que assim, as pessoas precisam começar a fazer essa diferenciação entre o que é o funcionalismo público cheio de privilégios, como, por exemplo, a gente tem ali o judiciário, né? Essa é uma casta que ninguém mexe, e que esse número de pessoas não é tão grande assim, né? Esses privilegiados, essas pessoas que ganham altíssimos salários, não é tão grande assim para justificar a demonização da classe. Isso é uma outra pauta importante da gente trazer para a discussão e trazer para a notícia, e contrapor essa reforma administrativa que está sendo solicitada ou imposta ou desejada pelo neoliberalismo como uma grande perda aí para o cidadão, né? Eu acho que fica mais fácil hoje das pessoas conseguirem enxergar isso nesse momento de pandemia, né? O quanto está sendo importante o funcionalismo público na vacinação, no cuidado, na assistência à pandemia, né? Nos hospitais públicos, enfim. É um momento da gente resgatar esses nossos paradigmas, esses nossos princípios de esquerda, que a gente acabou perdendo até por conta de outras pautas diversionistas que Bolsonaro vai jogando no ar, e a gente acaba caindo nessas armadilhas, né, que são mais identitárias ou são mais reacionárias e que, na verdade, falam pouco, talvez, à população de uma forma geral, inclusive a classe média, né? A classe média, quando ela fala de funcionalismo público e de reforma fiscal, ela acha que ela vai estar inserida ali como agente. Na verdade, ela vai estar sendo o sanduíche da história, né? Vai estar sendo pressionada dos dois lados. Então, talvez seja um bom momento para a gente voltar e retomar o debate sobre quais são as pautas dentro desses segmentos que a esquerda defende e, por que não, sair com uma proposta nossa. Se ela vai ser votada ou não, se ela vai ser colocada em votação ou não, eu acho que isso é menos relevante do que o fato de apresentar os nossos pontos, o que nós entendemos como importantes, tanto na reforma fiscal quanto na reforma administrativa, né? Para não darmos pano para manga para a construção do tal Estado mínimo, e as pessoas hoje acho que estão com um entendimento muito maior da importância do que é público, né? A gente tem aí institutos desenvolvendo e fabricando vacina, a gente tem a pesquisa nas universidades públicas, que tá aparecendo demais na pandemia, a gente tem os médicos, os profissionais de saúde, a gente tem os professores, enfim, a gente tem toda uma estrutura de funcionalismo público que está fazendo com que as coisas andem durante a pandemia, e isso precisa ficar muito claro para quem demoniza o funcionalismo público, né? Ou para quem acha que Estado mínimo é a solução. É uma janela de oportunidade. Mesma coisa com a reforma fiscal. Então, eu separei umas imagens, mas não estou conseguindo apresentar para vocês. Eu só quero ver aqui com o pessoal da técnica se a gente consegue colocar. Mas, se não, também não tem muito problema, porque vocês devem ter visto aí circular uma série de manchetes que saíram desde a Veja até
DCM, 247, etc., né, que são os veículos um pouco mais... São os veículos progressistas, né, os veículos que falam mais a nossa bolha, que as pautas, as prioridades do Bolsonaro são totalmente descoladas da realidade, né? No momento de pandemia, ele quer falar sobre destruição a liberação da mineração em terras indígenas, ele quer falar sobre excludente de ilicitude, enfim, ele está tentando resgatar as promessas de campanha, mas, na minha opinião, num anacronismo total. O que pode acontecer é justamente ele aproveitar esse momento em que as pessoas estão focadas aí na questão de vacina, na questão de pandemia, de volta às aulas ou não, de abre e fecha comércio, de quem está quebrando, de quem está de auxílio emergencial, e na calada da noite conseguir aprovar esses absurdos, né? Então, mais uma vez, a oposição tem que estar alerta e muito atuante nesse Congresso que não tá, hoje não é favorável para as nossas pautas, mas se elas não forem para a rua, se elas não forem para a cabeça da população, do eleitor, e principalmente o eleitor que é mais atingido por esse tipo de abuso, né? A gente não vai conseguir debater e vai acabar perdendo por WO, por não ter apresentado nenhuma solução. Vou passar, então, para o próximo ponto que eu gostaria de abordar, e que eu acho que também foi uma coisa que se falou muito durante esses últimos dias da semana, que são a troca de mensagens entre os procuradores que veio e o Sérgio Moro que vieram à tona. Alguma coisa já tinha sido divulgada pelo Intercept. Para nós não é novidade nenhuma, né? A gente sabia o modus operandi ali da força-tarefa. Vou passar o videozinho aí para vocês, vamos lá. Então, eu não aceito 1 minuto de condenação. Estou querendo justiça. bom, acho que que a gente já falava de lawfare, a gente já falava de interferência política no mundo jurídico, mas aí quando a gente lê, né, o juiz falando para o procurador, a questão jurídica é filigrana perto do peso político, é aterrador, né? Porque, na verdade, isso era muito às claras, né? O que acontecia era, na verdade, um conluio, e não dá para negar que tenha sido, né? Mas o que eu acho que fica mais patente aí em toda essa troca de mensagem, e que eu acho que deve ter passado também pela visão de vocês, é que, independente deles terem deturpado toda a ordem jurídica, promotora, a acusação em conluio com o juiz, né, que vai julgar o caso, as artimanhas e as armadilhas para limitar as estratégias da defesa, delações obtidas de uma forma, não só obtidas, como também omitidas, né, de uma forma aviltante, né? A questão da delação do Palocci, a questão das delações dos depoimentos que estavam sendo agendados e o procurador pede para o juiz para retirar aquela defesa, porque aqueles depoimentos podem ajudar o réu, e o juiz faz isso, né? Então, a gente viu aí, tem algumas
algumas manchetes aí, algumas falas que são estarrecedoras. Mas o pano de fundo de tudo isso, e isso eu acho que é uma das coisas que a gente precisa digerir, compreender e começar a rebater, é a questão do ódio de classe, né? Então, uma das coisas que mais me incomodou nessa história toda, porque tudo é muito chocante, mas tem coisas que incomodam um pouco mais, né? É a tal da fala do Januário, quando ele diz, olha, o sítio é do Lula porque tem cachaça e as roupas eram bregas, né? Na verdade, é assim, isso é tão o retrato do ódio de classes, né? E tem uma outra fala que é mais contundente ainda, de uma das procuradoras, quando ela diz, deixa eu pegar aqui para ler exatamente o que ela está falando, quando ela diz que o Lula não pode ser presidente, né? Ele não pode ser, ele não pode estar novamente à frente, e que vale tudo para tirar o Lula da jogada. Então, assim, a gente não tem só o lawfare, que já seria muito, né? A gente viu que várias lideranças da América Latina foram derrubadas da mesma forma, isso é modus operandi, mas ler isso incomoda demais, né? Porque para quem acreditou que dá para conciliar, para quem acreditou que dá para fazer o banqueiro ganhar dinheiro e aí ele vai permitir que o pobre tenha as migalhas também, isso cai por terra, né? Não há conciliação possível. E justamente, né, no governo Lula foi quando o Ministério Público ganhou mais autonomia, a Polícia Federal ganhou mais autonomia, o Ministério Público tinha toda a liberdade do mundo para investigar, não havia interferência, né? Enfim, atuamos com um republicanismo tão patente que nós fomos republicanos até o momento do golpe, né? E se não bastasse um golpe, se não bastasse tirar a Dilma da presidência por um motivo pífio, a gente ainda teve toda essa perseguição, porque o Lula é uma figura política muito forte e a única forma de se garantir que ele não seria eleito em 2018 seria a prisão. Né? Não bastou a destruição da imagem durante anos, não bastou a perseguição da mídia, não bastou sequer a perseguição política, né? E isso fica muito claro, a gente consegue enxergar muito claramente nessas falas cheias de preconceito, cheias de ódio de classe, cheias desse ranço desses procuradores que não se veem, não se enxergam também como parte da estrutura, como funcionários públicos, né? Enfim, o que a gente vê hoje, e o que eu acho mais lamentável dentro dessa situação toda, é que a Lava Jato acabou, foi dissolvida. A Lava Jato ter acabado é maravilhoso, porque a Lava Jato, nada que eu me lembro, destruiu tanto o Brasil quanto essa Operação Lava Jato, tanto em termos de imagem, quanto em termos financeiros, né? Eles conseguiram destruir tudo que foi construído ao longo de anos para dar um colchão de solidez e autonomia para o Brasil, né? Então, se isso vem de ordem de fora ou não, isso ainda é teoria da conspiração, mas o que a gente sabe de fato é que a indústria de construção pesada, a indústria de construção civil, a indústria de petróleo, a indústria naval, a indústria de uma forma geral no Brasil foi reduzida a pó, né? Ontem saiu uma notícia que as exportações da indústria, com dólar alto e tudo mais, né, que deveria ajudar a exportação, foi a menor em 44 anos. Então, estamos definitivamente sucateados e voltamos a ser uma grande colônia agrícola, né? Um país não vai crescer, um país não vai conquistar sua soberania, sua autonomia, e também não vai conseguir desfazer
desenvolver o que é público, baseado só na venda de commodities sem nenhum valor agregado. Então, a destruição foi muito rápida e ela foi feita em várias frentes, mas, na minha opinião, a principal frente foi justamente a Operação Lava Jato, que, infelizmente, foi dada no governo Bolsonaro, né? E por motivos totalmente diferentes desses que a gente está falando, né? Em nenhum momento eles falam que houve uma destruição de tudo que é nacional, que houve uma agressão, né, à indústria nacional, ao petróleo, etc. Em momento nenhum, o Bolsonaro fala isso. Ele simplesmente dissolveu a operação porque ele quer proteger os seus, né? Pouco se importando se isso ia soar bem ou soar mal. Então, talvez aí seja uma lição para ser aprendida, né? Será que se a gente não tivesse atuado de outra forma enquanto estávamos no poder, com um pouco mais de pragmatismo, um pouco menos de republicanismo, hoje a gente não estaria em outra situação? Eu acredito que sim, né? Mas não dá para voltar ao passado. Então, eu acho importante hoje que a gente consiga explicar para a população de uma forma geral o quanto essa operação atrapalhou o futuro do Brasil, né? E é um tema muito difícil de lidar, porque corrupção é um tema muito entranhado na cabeça do brasileiro, que é ainda mais moralista, dominado aí por uma cultura cristã, que condena a corrupção mais do que condena a tortura, por exemplo, né? Então, eu acho que é uma dura lição, é uma lição que vai nos custar muito, mas é uma lição que precisa ser aprendida, né? Esse tipo de interferência do judiciário tem que ser eliminado o quanto antes, né? A esquerda tem sim que falar de corrupção, a gente tem sim que falar desses temas que são caros à população, mas a gente tem que falar de uma outra forma, de uma outra maneira, sem resvalar tanto no moralismo. E agora a questão está feita, né? Na cabeça de muita gente, o PT foi o partido que mais roubou no mundo, o Lula foi o maior ladrão do mundo, e mesmo com toda esse lawfare vindo à tona, a gente ainda vai precisar de muito tempo para que as pessoas compreendam o mal que essa operação fez ao Brasil e, inclusive, permitindo que se elegesse esse tipo de governo que a gente está vendo hoje, né? Se não fosse a Lava Jato, eu não posso garantir, porque a gente não existe ser na história, né? Mas se não fosse a Lava Jato, eu tenho muita dúvida que Bolsonaro ia chegar até a disputar uma eleição, né? Quanto mais ser eleito presidente. Então, a destruição foi tão grande, foi tão enorme, e quando a gente percebe que o ódio de classe está como pano de fundo dessa história toda, a gente precisa parar para pensar e começar a entender como é que a gente faz para trazer essa realidade e essas contradições à tona e explicar para as pessoas como é que isso funciona, né? Não é fácil falar de ódio de classe, é um tema bastante rebatido, mas é fundamental que as pessoas entendam que tudo isso foi a luta de classes ao vivo, né? Bom, eu acho que já dá. Vamos finalizar aqui, já estou na primeira meia hora. Hoje, no segundo programa, eu acho que a gente já começou a entender um pouquinho mais o formato. Tivemos um probleminha técnico, tinha algumas imagens que eu gostaria de ter passado para vocês, mas nada do que eu não tinha
não tenha falado e nem comentado, é que eu gostaria de refletir isso nas manchetes que saíram na semana e a diversidade de mídias que publicaram isso, e com entonações e intenções diferentes, mas acho que a gente conseguiu fazer uma amarração e, por uma infeliz coincidência, né, que seria o fechamento aí do programa de hoje à noite, a Lava Jato acabou no mesmo dia que a dona Marisa morreu, né, 4 anos atrás. A dona Marisa talvez tenha sido uma das maiores vítimas desse ódio de classe, desse lawfare, desse tsunami de injustiças, né? Não sei se é uma coincidência boa ou ruim, mas o fato é que, assim, para mim foi muito tocante ler aquelas mensagens e perceber que eles não conseguiam enxergar na dona Marisa como a pessoa comum que chega ao poder, né? A elite, ela não tolera isso. Eles não até hoje eles não toleram o Lula falar que toma cachaça, a dona Marisa ser uma mãe e uma avó, mesmo assim sendo uma pessoa extremamente atuante na política, discreta, porém atuante, né? A dona Marisa construiu junto com o Lula a história do PT, né? Dentro da presidência do Lula, a dona Marisa era aquela figura maternal, porém forte. Ela sempre foi forte, sem perder esse jeito de mãezona, de avó, né? Que expressava uma ternura ali naquela presidência, sem querer ser piegas, mas é muito triste a gente saber que nós perdemos uma lutadora como ela pelo ódio de classes. Eu queria ter deixado aqui com vocês uma foto, mas a gente não conseguiu colocar as imagens hoje no ar. De qualquer forma, sim, acho que na lembrança de vocês, todo mundo tem uma imagem aí da dona Marisa Letícia, ou como primeira-dama, ou como a mulher que costurou a primeira bandeira do PT, ou como aquela militante que estava sempre ali do lado do Lula e do partido, né? Como a mãe, como a avó, e no final, como uma grande vítima dessa história toda que ainda não acabou, né? A gente espera que acabe, que a justiça seja feita de alguma forma, né? Ainda que póstuma. Então é isso, gente. Eu agradeço a participação de vocês, agradeço por terem me ouvido aí durante essa meia hora. E na próxima terça-feira, às 20 horas, a gente volta aqui com mais algumas manchetes, mais as notícias aí da semana, que promete também ser uma semana quente, com a candidatura do Haddad sendo colocada aí como já definida como o candidato do PT. Então, acho que a gente vai ter bastante assunto e bastante pano para manga e visões diferentes aí da mesma situação. Então, agradeço a todos, desculpem aí as falhas que a gente hoje, dessa vez, não conseguimos as imagens, mas acho que não teve prejuízo nenhum, não, na explanação, tá bom? Muito obrigada, boa sexta-feira, bom final de semana a todos, até terça às 20 horas aqui nesse mesmo canal.